né? Deixa eu mandar uma mensagem pro Fábio só para ele entrar, que ele chama e a gente aceita ele. Vamos lá. Boa. Aqui, ó, Fábio. Participar, transmitir ao vivo. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Me escuta? Vocês me escutam? Me escutam? Arrumou? Arrumou? Maravilha. Só um minutinho que agora nós já estamos online. Detalhe, você só tem... A sua internet é ruim? Não, a minha é boa. É porque eu tirei do Wi-Fi. Tirei o Wi-Fi. Pessoal, só um pouquinho de paciência. Vai lá no Fábio, clica no Fábio. E adicionar. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Escutam bem? Ótimo. Manda ali. Ó. Esperando o Fábio. Conectou? Já estou aqui. Vocês me ouvem? Ô, Fábio, te ouvimos. Só não tô, a sua imagem ainda não surgiu. Eu vejo a nossa tela dividida. Vocês na parte de cima, a minha na parte inferior. Você já tá nos vendo? Eu já os vejo. Uhum. Tá. É porque a internet aqui tá na manivela, mas a gente tá te ouvindo. Vamos começar a conversar, já a gente se aparece aqui pra gente. Pode ser, Fábio? Pode. Fábio, consegue ouvir tudo bem claro, né? Então, para a gente não perder muito tempo, a ideia é que não seja muito extenso, que a gente tenha essa oportunidade com você. Eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Queria agradecer ao Elcio por ter se disposto a estar conosco, a comentar também o tema. E, Fábio, eu queria te agradecer muito, porque eu sei da tua correria, eu sei o que você está passando. Na verdade, tento imaginar como está sendo o teu dia a dia aí e sei do teu trabalho. Então, pessoal, para dar as boas-vindas para o Fábio, acho que caiu a conexão dele. Já ele volta e nos chama. Então, para a gente dar as boas-vindas ao Fábio, o Fábio, para quem não conhece, o Fábio é um grande amigo nosso, o Fábio é infectologista, o Fábio é doutor em imunologia e virologia, o Fábio tem experiência muito extensa, ou de muito tempo fora do país, estudando vírus, estudando imunologia e resposta imune à doença viral. Há alguns anos o Fábio voltou para o Brasil, então a gente tem a oportunidade hoje também de estar tirando algumas dúvidas com ele, ou estar comentando com ele algumas questões que possam ser pertinentes. Deixa eu só confirmar se ele tá online. Você acha que ele tá? Não, porque ele vai entrar. E provavelmente assim que surgir, ele vai entrar. O Fábio caiu, gente, mas já ele volta. Só para vocês lembrarem, assim, é um prazer para a gente receber. Fábio é um colega de... Fábio é um colega de renome mundial, é um amigo pessoal e a gente conseguiu roubar um minutinho do precioso tempo dele, ainda mais nessa época, para que ele possa falar para a gente realmente sobre o mundo da virologia. Ô, Fábio, obrigado. Obrigado pelo aceite do nosso convite, por disponibilizar minutos preciosos do seu tempo, tá bom? Que isso, eu que agradeço, imagina. A gente estava te dando as boas-vindas aqui, Fábio, eu estava te apresentando. Para a gente não perder tempo, eu queria te fazer uma pergunta inicial, e ela é uma pergunta, não é uma crítica, na verdade. Eu queria saber a posição tua em relação ao seguinte.
Você que já foi consultor deles e que trabalha com eles e tem uma íntima relação com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, em relação a doenças virais. Não dava para prever que a gente viveria uma situação dessa há 3 meses atrás ou até há mais tempo, pensando que lá atrás, em 2009, tinha acontecido algo não nessa proporção, mas semelhante, 2015, 2017, e que talvez em dezembro, quando surgiram os casos, não dava para a OMS predizer ou a gente imaginar que a gente fosse estar vivendo isso hoje? Olha, Bruno, essa é uma questão um tanto complicada de responder objetivamente. Por quê? Olhando retrospectivamente, nós que somos médicos sabemos muito bem aquela entidade que detestamos, que é o médico do dia seguinte, né? Ou seja, é muito fácil quando a gente está no olho do furacão falar, poxa, mas por que não fizeram algo antes para evitar que isso aqui acontecesse? Mas ninguém falou isso antes das coisas acontecerem. Que não é verdade que ninguém falou. Porque essa já é a 3ª vez que nós temos uma epidemia, no caso essa, uma pandemia global de coronavírus, né? A gente teve uma em 2002, 2003, outra em 2012 e 2013. E normalmente o padrão é sempre o mesmo. É um vírus que normalmente circula entre diversos animais, assim como a influenza, e que sofrendo uma mutação nesse contato próximo desses animais com o ser humano, eles se adaptam e começam a circular entre os humanos. Foi assim com o SARS, em 2002, foi assim com o MERS, em 2012. A diferença daqueles vírus para esse é que esse aqui se transmite com muito mais facilidade do que aqueles, mas felizmente ele é menos letal, ele mata menos do que aqueles dois. Mas acabou sendo uma epidemia, uma pandemia mais importante, porque como ele se transmite com mais facilidade, ele se espalhou rapidamente e agora está com transmissão sustentada em todo o mundo. Então, se era possível prever, tecnicamente, teoricamente, sim. Tanto que existe um paper de 2007 que discute justamente coronavírus e que fala que esses mercados de animais exóticos e os hábitos de se alimentar desses animais na Ásia era uma bomba relógio e que isso poderia levar a uma pandemia, ou seja, alguém já tinha até previsto que isso pudesse acontecer, mas daí a tomar medidas e pedir que a OMS tivesse tomado essas medidas concretas para evitar é um pouco mais difícil. Fábio, deixa eu dar um passinho um pouco para trás, apoiado nessa sua ponderação de que esses cuidados poderiam ter sido precedidos, mas, enfim, por um hábito cultural do mundo todo, e em especial nesse cenário da China, a gente está convivendo com esse coronavírus aí. Mas muitos dos colegas que estão nos assistindo, seja pela sociedade brasileira, seja pelo meu Instagram, pelo seu, não sabem exatamente o que diferencia o coronavírus dos outros vírus. Eu recebi muito desse tipo de pergunta. Por que, por exemplo, que os retrovírus eles morrem com 2, 3 horas fora do nosso organismo? E eu já vi papers mostrando que o coronavírus 19 pode ficar até 9, 10 dias em superfícies metálicas, por exemplo. Quais as características desse grupo viral que o diferem e o tornam tão resistentes quando comparado com outros vírus, Fábio? Então, na verdade, o que faz os vírus serem mais resistentes é o fato de eles terem um envelope, uma cobertura que permitiria que eles ficassem com mais tempo e que é eliminada quando a gente faz a higienização, né? É justamente isso que o álcool 70, que o hipoclorito, né, que a água sanitária diluída destrói, que é justamente esse envelope do vírus que faz com que ele fique inerte. Agora, os vírus têm cada um suas características peculiares e os estudos podem mostrar um tempo variável de duração na superfície, independente do tipo de vírus, né? Agora, o coronavírus, o COVID-2, esse agora da Covid-19, que a gente percebe, tem um estudo mostrando que ele pode permanecer até 2, 3 dias em superfícies como metal e plástico e até 3 horas suspenso no ar, como aerossol, quando alguém contaminado, né, infectado, espirrou ou tossiu e eliminou partículas ali suspensas no ar. Mas os períodos são esses e as diferenças entre os vírus podem acontecer pelas suas diferenças estruturais, que no final das contas o que realmente importa é essa higiene com esses desinfetantes que a gente falou.
Ô, Fábio, eu tive a oportunidade de acompanhar a tua rotina enquanto você trabalha com... Já tive essa oportunidade de acompanhar no teu dia a dia no laboratório, estudando vacina, estudando resposta imune. Me conta uma coisa, já existe o know-how para a fabricação da vacina? Óbvio que a gente sabe, o que eu entendo depois da tua explicação, que é um vírus novo. Mas qual que é a dificuldade, a partir do conhecimento que você já tem, quando digo você, de toda a infectologia, de todo o mundo que estuda isso, do tempo de eu ter uma vacina numa velocidade mais rápida, da gente chegar a essa vacina mais rápido? Se você já tem a tecnologia, se você já tem... Você participou, você está presente num grupo brasileiro hoje que em menos de 2 dias já estava com o vírus inteiro escaneado. Qual que é a dificuldade da gente ter essa vacina de uma forma mais rápida? Olha, Bruno, se a gente pensar na dificuldade que a gente tem de fazer vacinas para outros agentes, não é surpreendente que a vacina não seja algo tão imediato a curto prazo. A gente sabe que o desenvolvimento de uma vacina é algo que leva bastante tempo, até porque a gente não pode esquecer da importância de segurança de uma vacina, né? Ou seja, quando se desenvolve uma vacina, a gente não pensa só na eficácia, mas no mal que ela pode causar se a gente não tiver cercado de todos os lados a questão da segurança da aplicação dessa vacina. Então, não dá para pensar que uma vacina pode ser desenvolvida em poucos meses, em 2, 3 meses. Precisa se identificar, primeiro, qual é o ponto fraco do vírus, onde é que a gente vai atacá-lo. E quando a gente pensa em alguns vírus como o HIV, até hoje a gente não conseguiu, né? E já são o quê? 40 anos de epidemia de HIV que a gente tem. Não estou dizendo que é um cenário esperado com o corona, mas só para mostrar que realmente não é tão simples assim já o primeiro passo, que é achar onde o vírus é mais suscetível. Algumas vezes basta a gente induzir anticorpos e isso funciona muito bem. Outras vezes não é tão simples assim. Então, de qualquer maneira, esse entendimento está começando a ser acumulado agora e vai levar algum tempo para que a gente possa ter os principais candidatos, fazer os testes iniciais de segurança para depois pensar em eficácia. Ou seja, a própria OMS já falou que não há uma expectativa de se ter uma vacina contra esse vírus em menos de 1 ano. Então, a gente não pode esperar essa ferramenta como algo que vai nos ajudar na epidemia neste momento e nem nos próximos meses. Certo. Perfeito. Aproveitar a questão da vacina, uma dúvida que acaba surgindo é em relação à imunidade adquirida, a memória imune após o primeiro contato com o Covid. A gente já tem dados na literatura que nos mostrem que uma vez infectado pelo Covid, esse paciente ele está protegido dessa reinfecção futuramente? Olha, isso não está determinado ainda. Isso não é algo bem consolidado. Os indícios são de que, a princípio, a pessoa é infectada apenas uma vez, mas a gente precisa que a epidemia progrida e a gente acumule esse conhecimento para ter mais certeza. O que apareceu num estudo chinês é que algumas pessoas reapresentaram o vírus depois de terem negativado nos exames. Mas acredita-se que isso foi muito mais uma reativação, ou seja, era o mesmo vírus que tinha dado negativo e depois ele positivou de novo. A gente sabe que isso pode acontecer com os exames, do que uma reinfecção. Mas isso não está descartado ainda. A gente ainda está entendendo esse processo. Resumo da história. Hoje, na nossa prática, a pessoa que já foi infectada e que, por exemplo, está saindo de um processo de recuperação, os cuidados para ela persistem os mesmos, uma vez que a gente não tem ainda garantia de que ela não se reinfectará pelo mesmo vírus. Olha, a expectativa é que ela não se reinfectará. Certo. Tá? Mas a gente não consegue garantir isso com segurança. Claro. É isso. Ou seja, a gente não tem esse dado confirmado ainda. A gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder ter essa confirmação. Mas a expectativa é de que não haja múltiplas infecções. Fábio, tira uma dúvida nossa, porque aí eu me coloco, e o Welch também na condição de leigo no sentido, e a gente não vive só isso no Brasil, mas eu acho que é no mundo. Todo mundo vira especialista naquilo que está mais comentado no Twitter, ou aquilo que está mais em voga na internet. Isso é um problema. E você é autoridade nisso. Explica para a gente, por favor, como que funciona aquelas curvas que mostram o período da infecção, qual que é o período mais alto, o que é o achatar a curva. Porque hoje a gente abre a fala do ministro é essa, a fala do colega nosso de trabalho que não lida com epidemiologia ou com infectologia é essa, e isso passou a ser o nosso dia a dia. Mas tenta explicar para a gente de uma maneira mais fácil, Fábio, o que é a medida de eu tentar achatar a curva de infecção para que isso fique uma coisa mais compreensível para nós. Tá. Primeiro eu agradeço
a deferência, mas eu não sou autoridade no assunto, não. Eu só tenho estudado bastante, justamente porque é a minha área, e tenho participado, principalmente em São Caetano do Sul, do processo de contenção dessa epidemia. E por isso a gente acaba lendo, estudando e trocando muitas informações com os colegas que estão trabalhando nessa mesma missão em diversos lugares. Mas isso que você levantou, Bruno, é muito importante. Existe um conceito geral que parece que já está bastante difundido na população, da importância do achatar esta curva, né? Resumindo, quando nós tem inclusive uma referência depois que a gente pode colocar para as pessoas verem, um artigo que saiu no Washington Post, está em inglês, mas ele tem isso muito bem ilustrado pelos gráficos, que eles mostram como rapidamente uma pessoa infectada circulando num ambiente onde todo mundo é vulnerável pode transmitir e disseminar essa infecção rapidamente. Então, isso acontece de modo exponencial. Um infectou um outro, já são 2 infectados, agora eles infectam mais 2, que são 4, e depois 8 e 16, e isso vai subindo de um modo muito rápido, e por isso que essa curva faz isso daqui, que é essa curva exponencial. A partir do momento que você limita a circulação das pessoas, você faz com que esse crescimento exponencial se lentifique. E aí você diminui a velocidade, por exemplo, que a gente vê com a curva italiana, o que a gente vê com as curvas europeias, com os Estados Unidos agora, a cada 3 dias dobra o número de casos. Então, realmente se atinge um número muito alto, rapidamente, como aconteceu na Itália, a gente tem mais de 70 mil casos, e a gente tem um pouco mais de um mês de epidemia. E se acredita que, na verdade, a gente tenha mais de 700, 800 mil italianos infectados, porque as pessoas têm essa circulação. A ideia do distanciamento social e do desaceleramento é justamente fazer com que as pessoas tenham menos contato e, com isso, demore mais para que aconteça essa transmissão. Mas tem uma coisa importante para a gente falar sobre isso, que é a discussão que vem surgindo desde ontem. Que aí a gente fala, mas se a gente deixar isso correr no seu curso natural, a gente vai ter um pico de infecção e depois isso vai baixar mais rapidamente e o prejuízo é menor. O problema é que a gente vai ter muito mais infecção, porque aí a gente vai ter todo mundo contaminado, e o colapso do sistema de saúde é que vai ser o grande problema. Que é isso que a gente tenta evitar com essas medidas. Porque quando a gente pensa em colapso do sistema de saúde, o que eu não vi ainda muito sendo difundido é que isso não é só para quem está com Covid-19. Perfeito. A partir do momento que você tem um sistema de saúde, vamos colocar um exemplo para as pessoas, para ficar ilustrativo. Você tem 100 leitos de UTI disponíveis na sua cidade. Tem um motivo para você ter 100 leitos. A OMS tem até a recomendação de quantos leitos por 1.000 habitantes e tudo mais. Por quê? Porque você tem uma média. Você sabe o quanto você precisa ter de leito de UTI para garantir a saúde da sua população. De repente, você tem uma doença que leva centenas de pessoas a precisarem de UTI em questão de dias. Obviamente, você não vai dar conta disso. E o que as pessoas precisam lembrar é que você não vai dar conta também das outras coisas que vão continuar chegando. Vocês, como oncologistas, sabem que o câncer não vai parar por causa do Covid. Que os pacientes oncológicos vão continuar precisando de assistência. O trauma vai continuar precisando de assistência, as pessoas vão continuar tendo emergências de trato gastrointestinal. E aí, como é que a gente vai atender essas pessoas adequadamente se a gente não tem uma estrutura que permita isso, porque ela está sobrecarregada por todos esses casos específicos de uma doença. Então, sofre quem tem Covid, mas sofre também quem tiver o infortúnio de ficar doente e precisar de assistência médica durante todo esse período. Perfeito. Antes da gente chegar na parte clínica, que a gente vai querer abusar de você um pouquinho também, porque todo mundo quer saber como é que a gente vai tratar isso. Meu tio está doente, meu avô adoeceu. Mas antes disso, eu queria te pedir um pouquinho de que você utilize aquela bola de cristal que você trouxe quando você morava no Havaí. Quando você voltou para o Brasil, você trouxe uma bola de cristal e, baseado nela, você já imagina o que vem suceder esse momento que a gente está vivendo. Isso é uma brincadeira, mas essas pandemias, e essa não é a primeira na história mundial, elas têm uma curva de ascendência, elas tendem a normalizar e isso tende a acalmar. A despeito das questões
médico-hospitalares e sociais. O que nós podemos esperar para os próximos meses? Por quanto tempo mais você acredita que esse impacto de lockdown vai continuar sendo recomendado pela OMS? Por quanto tempo mais você acha que essa curva vai persistir ascendente? E, para finalizar, quando você acha que a nossa sociedade vai começar a conviver em normalidade com o Covid? De novo, são perguntas que vão levar a especulações. Então, eu posso dar para vocês o que eu imagino que possa acontecer e o futuro vai dizer se a gente estava discutindo algo que fazia sentido. Porque, assim, o que acaba acontecendo é que, conforme a epidemia vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo melhor esse processo. E tem muita coisa que a gente ainda precisa entender mais para poder fazer previsões mais concretas. Então, a gente fica muito no campo da especulação. Então, é importante deixar isso claro. Mas pensando em aspectos gerais, como você colocou, Elge, de considerar essas curvas e a adaptação à presença de uma nova doença, a gente imagina que a partir do momento que a gente tem uma parcela significativa da população exposta, a gente vai ter gente, e a gente espera que seja assim com essa doença, imune e que não vai pegar de novo a doença, que a gente acha que é isso que vai acontecer, e a circulação do vírus começa a ficar mais difícil. É mais ou menos o que acontece com diversas doenças, como, por exemplo, graças a Deus a gente tem a vacina para o sarampo, mas antigamente o sarampo funcionava um pouco dessa maneira também, ou seja, se você não tem gente suscetível, a doença não tem como se espalhar. Agora, a sua pergunta depende de quanto tempo vai demorar para que a gente tenha uma população suscetível que não seja tão colapso da saúde, que não leve a um problema maior de circulação social e de desenvolvimento socioeconômico. E isso não acontece de uma semana para outra. A gente está vendo na Itália, a gente pode trabalhar com o que já aconteceu, né? A gente não precisa de bola de cristal. Na verdade, a gente fica, às vezes, procurando especular o futuro e esquece de olhar para o passado. O passado diz muito sobre o futuro. Então, a gente olha o que está acontecendo com a Itália. A Itália já está nessa situação há mais de um mês. E a gente achava que as coisas estavam melhorando, até anteontem, ontem, começaram a subir de novo o número de mortos. Então, a Itália ainda está enfrentando esse pico, a Espanha está entrando, a França, a Holanda, e isso pode levar meses, pode levar 2 meses para isso acontecer. 3 meses, talvez. A China agora está começando a retirar suas restrições de confinamento, onde o problema começou praticamente 3 meses atrás. Então, os tempos são em poucos meses para que haja um novo equilíbrio, e o problema é que o vírus pode reentrar, né? Que é o que está acontecendo agora com a China. O grande medo da China é o vírus voltar de pessoas que estão no exterior e iniciar novos focos da epidemia. Então, enquanto a gente não tiver um tratamento eficaz, ou melhor do que isso, uma vacina, a gente vai ter que lidar com a presença desse vírus da melhor maneira possível, considerando o custo-benefício e sempre preservando o conceito de que a gente não pode abdicar da capacidade de evitar mortes por causa de impacto econômico. Então, esse balanço precisa existir, a questão econômica é fundamental e importante, porque as pessoas precisam trabalhar, se alimentar, ter a sua dignidade respeitada, e os governos precisam que isso aconteça para ter recursos, mas isso não pode ser em detrimento à dignidade humana de ter direito ao mínimo de assistência médica. Então, isso vai levar alguns meses. A resposta curta para você é: eu não acho que a gente vai voltar a um estado de normalidade antes de junho, julho, e é por isso que os eventos estão sendo todos adiados, mas não a situação que a gente está nesse momento. A gente pode precisar disso que a gente está vivendo por 3, 4, 5 semanas, e conforme a gente for acompanhando a epidemia, as autoridades têm condições de ir alterando essas medidas de confinamento, para mais ou para menos. Ô, Fábio, eu acho que uma questão que existe hoje para vocês que trabalham na pesquisa, ou na busca pela vacina, por exemplo, procurando as respostas para todas essas perguntas, como que tem sido, só para a gente, até por curiosidade, como que tem sido a rotina de vocês em relação à troca de informações? Por exemplo, você já trabalhou na Europa, você já trabalhou nos Estados Unidos, como que funciona essa troca de mensagens, essa troca de conhecimento entre vocês hoje,
no dia a dia de vocês? Tem algum lugar no mundo hoje que está mais próximo da gente ter alguma dessas respostas? Como que você está vendo isso hoje? É interessante, Bruno, porque a gente que trabalha com medicina, que trabalha com ciência, a gente sabe que as referências são o que está publicado normalmente, né? Ou seja, a gente vai atrás dos papers, a gente vai atrás dos principais journals que têm maior impacto, e são essas as referências que são válidas. Mas numa situação como a gente está vivendo, tudo muda. Porque é a cada dia que esse conhecimento vai sendo construído. E a gente voltou a uma fase, é muito interessante como tudo está sendo reestruturado e redimensionado. Eu tenho estado, como você falou, em constante contato com amigos e com profissionais que estão lidando com o mesmo problema em outros países, como na Holanda, como na Itália, como na Espanha, e que fornecem para a gente, às vezes, informações que são experiências que eles ganharam nas últimas 2, 3 semanas. Experiência clínica. Olha, a gente está vendo muito isso acontecer. A gente está tendo muito este problema. E a gente que está um pouco atrás nessa questão da epidemia pode se preparar e pode ganhar esse conhecimento, felizmente, às custas deles estarem vivendo isso antes, mas não através de papers. E, obviamente, os papers continuam sendo importantes. Aí, logo em seguida, vêm as publicações para confirmar ou não esse conhecimento. Um exemplo interessante do que você está falando, que eu acho que vale a pena mencionar, é essa questão da cloroquina. Acho que todo mundo ouviu falar muito do tratamento com cloroquina, e se acrescenta azitromicina, ela fica ainda mais eficiente. E aí, quando você vai olhar o paper que fala sobre isso, eles não avaliaram morbidade, eles não avaliaram mortalidade, eles apenas avaliaram o tempo de presença do vírus, ou seja, quanto tempo levou para a pessoa negativar o exame. O quanto isso significa de impacto clínico é questionável. Se esse tratamento realmente vai funcionar nos pacientes graves ou vai funcionar em pacientes não graves para que eles não fiquem, a gente também não sabe. E aí o que a gente vê são todos os serviços de saúde fazendo protocolos, não só no Brasil, no mundo inteiro, de tratamento de Covid-19 com cloroquina, que não é uma medicação inócua. Então a gente tem que ter um pouco de parcimônia, de bom senso com essas informações também, porque chegam muitas informações dos nossos colegas da literatura, mas a gente não pode se desesperar. As coisas daqui 2, 3 semanas podem ser muito diferentes, porque a gente já tem dados mais sólidos sobre algo, tanto para o bem quanto para o mal. Né? A gente já viu isso acontecer em outras epidemias, como o HIV. Nem sempre um dado inicial promissor significa que ele realmente vai se consolidar. Perfeito. Para que o público que está nos assistindo consiga compreender um pouco, Fábio, e não vou me alongar muito, todas as vezes quando a gente vai fazer um ensaio clínico, isso é, a gente vai testar alguma droga, a gente sempre precisa de uma população X por um determinado período e a gente prima inicialmente pela segurança, como você disse, e depois pela eficácia. Isso quando a gente está falando de doenças crônicas, isso é relativamente mais fácil e a gente vê isso muito na oncologia. Ou doenças infecciosas que são insidiosas. Mas quando a gente está de frente para uma pandemia, a gente não tem tempo para isso. E muitas das vezes um simples endpoint de redução de carga viral, como foi o caso desse estudo, traz para a gente uma expectativa muito grande. Eu vou provavelmente começar a trabalhar e utilizar essas drogas do ponto de vista prático, baseado em relatos de caso, ou você acha que esses endpoints secundários, como redução de carga viral, redução de tempo de internação, redução de ventilação mecânica, vão ser, para uma fase de pandemia, os parâmetros iniciais para que esse esquema seja consolidado? Eu acho que você precisa ter dados minimamente concretos para você poder estabelecer isso como protocolos difusos, entende, Elge? Eu acho que não dá para considerar uma medicação que... Olha, eu espero que eu esteja errado, tá? Eu realmente espero que essa bola de cristal não esteja funcionando e que eu esteja errado quando eu digo que a cloroquina não é uma medicação que deveria estar sendo tão valorizada nesse momento. Por quê? Vou te explicar o raciocínio, pelo menos o meu pessoal. Aqui, aí a gente entra muito nessa questão do pensamento individual de cada um, né? Do racional que cada um faz. Para que serve a cloroquina?
para tratamento de malária tradicionalmente, uma medicação que foi muito usada no tratamento antimalárico e também trata algumas doenças autoimunes, porque a gente sabe que ela tem uma capacidade imunomoduladora, anti-inflamatória. In vitro, em testes laboratoriais, a cloroquina tem efeito antiviral contra um monte de vírus. Raiva, até HIV. A gente, em algum momento, considerou a possibilidade de usar cloroquina para tratar HIV? Não. Porque essas medicações, elas podem até ter algum efeito antiviral. Elas podem até contribuir no tratamento. Mas daí a elas mudarem o curso clínico da infecção como medicações protagonistas do tratamento, eu acho improvável. A azitromicina também entra nessa história com o mesmo princípio. Uma medicação que tem uma capacidade de fazer essa imunomodulação, mas a gente tem outras opções que são mais promissoras. Por exemplo, interleucina 6, que é uma substância inflamatória, pró-inflamatória. Você bloquear isso provavelmente tem mais potencial de melhorar um quadro grave na UTI de Covid-19 do que cloroquina e azitromicina. E a gente vai precisar mesmo é de um antiviral. É isso que vai fazer com que a gente possa controlar essas infecções e uma medicação que mostre que consegue fazer com que os nossos pacientes não fiquem graves. Por exemplo, para a influenza, a gente tem medicações que têm comprovadamente esse efeito. E a gente vai descobrir para o coronavírus também, só não vai ser de um dia para o outro. Não adianta querer, na primeira semana, testar cloroquina. Parece que 20 pacientes eliminaram o vírus mais rápido. E sai todo mundo usando como se fosse o protocolo de salvação da pandemia. Essa é a minha visão pessoal. Não, eu concordo e eu fui redundante na pergunta, Fábio. Te agradeço a paciência mais uma vez. É porque eu queria deixar para todos os nossos seguidores. Não há nenhuma recomendação formal por nenhuma sociedade internacional de que a utilização de cloroquina e azitromicina aumente as taxas de cura clínica dos indivíduos. O que existem são dados laboratoriais, dados biológicos, mostrando que é um potencial terapêutico, mas que a gente ainda necessita de vários estudos para confirmar isso na prática. Portanto, ninguém deve sair comprando, fazendo estoque em casa, pedindo para o pediatra, só porque está com catarro. Tô certo? Certíssimo, é exatamente esse o princípio. A gente está discutindo uma doença, a gente começou a discutir alguns aspectos, a gente não discutiu o diagnóstico. Hoje, como que eu posso fazer o diagnóstico? Eu estou te perguntando isso porque o que acontece? A gente vê o ministro, o governo dizer que está havendo a compra dos kits para detecção, tem colegas nossos que já foram à procura de fazer o teste. Me explica por que eu tenho teste que o resultado sai mais rápido, eu tenho teste que demoram dias, eu tenho teste que demoram horas. Como que funciona isso? Qual que é a diferença de um teste para o outro? O que existe hoje, Fábio, no campo do diagnóstico da doença? O que você me conta? Olha, Bruno, eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou me comprometer, já que você está levantando essa questão, porque eu acho que é importante a gente trazer a visão de quem está lidando com isso no dia a dia e que lida na prática com essas questões diagnósticas. Porque quando a população ouve, e a gente tem algumas pessoas, inclusive colegas nossos e pessoas que trabalham com a área, que existe um teste diagnóstico que pode dar o resultado em 5 a 10 minutos, a pergunta imediata que vem é: qual é a razão de fazer um teste que possa demorar 24, 48 horas se você tem um que dá o resultado em 5 minutos, 10, 15 minutos? Né? Um teste rápido, 15 minutos normalmente. E aí, obviamente, a escolha parece pender para o lado desse teste rápido. O que a gente precisa entender é que o teste rápido, na maioria das vezes, ele é feito baseado em anticorpo. IgM, IgG, IgA, algumas vezes ele é feito baseado em antígeno, aí é melhor, né? Mas muitos desses testes rápidos que a gente tem ouvido falar para a Covid-19 são baseados em anticorpos. Qual é a sensibilidade, ou seja, a capacidade desse teste de realmente detectar a doença numa pessoa que está doente? A pessoa está doente, esse teste vai lá e dá positivo, ele não dá negativo, né? Qual é a especificidade desse teste? Ou seja, se a pessoa não está doente, ele vai dar negativo, ele não vai dar um falso positivo. A gente quase não tem informação sobre isso. Em qual dia a gente poderia fazer esses exames? E aí a gente começa a ver um pouquinho a movimentação da comunidade científica
que a gente sabe que é mais sólida e consistente? Estados Unidos, Europa, não tem outro jeito. Estados Unidos, o quê? PCR. Na Itália, eles usam PCR. Mesma coisa na Holanda. Aonde no mundo eles estão usando esses testes rápidos neste momento? Era só isso, que é uma coisa que eu ainda não consegui a resposta. Talvez o Ministério tenha essa resposta. Mas o que eu vi anunciado ontem ou anteontem é: o Brasil será o primeiro país a testar esta nova ferramenta. Isso é realmente algo positivo? Não sei se isso é realmente algo positivo, né? Porque, afinal de contas, se nós somos os primeiros, é porque, infelizmente, a gente não tem a oportunidade de usar algo que os outros já usaram e sabem que funciona. O que a gente sabe que funciona hoje é PCR. Eu tenho batido nisso muito forte aqui em São Paulo, e felizmente a administração tem, em São Caetano do Sul, a administração tem aderido a essa ideia de que a gente tem que usar aquilo que a gente sabe que funciona. Nesse momento, o que a gente sabe que funciona é testar os pacientes com suave de nariz, de orofaringe, nasofaringe, orofaringe, pegar esse cotonete, basicamente, que é praticamente um cotonete, e dali extrair o material e fazer o PCR, achar o RNA, o material genético do vírus na secreção da pessoa. E assim a gente sabe que aquela pessoa tem esse coronavírus. Com os anticorpos, eu imagino que em breve a gente vai ter dados mais sólidos e consistentes, porque as aprovações têm sido em toque de caixa, porque justamente tudo é feito para ontem. Mas enquanto a gente não tiver esses dados muito sólidos e consistentes, eu não me sinto muito seguro para utilizar isso. E você que trabalha com PCR, no melhor cenário, em quanto tempo que com PCR, na resposta mais rápida, eu consigo ter o resultado usando PCR? Em 24 horas a gente consegue. Veja bem, tudo depende de demanda. Por que está demorando mais de uma semana? Porque tem tanto exame para rodar que a gente não dá conta de fazer os exames, mas a técnica em si é feita em questão de horas. Não sai em 15 minutos como teste rápido, mas sai em questão de horas. Fabio, nós não vamos ficar tomando muito seu tempo, não. Nós já conseguimos levar uns 3 minutos a mais aí do que o combinado, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Nós estamos vendo que o Brasil todo está virando a chavinha da temperatura, a gente está saindo do verão, a gente está entrando para o outono, que é uma estação eminentemente mais fria, que tende a ter climas mais amenos, e junto com ela, as infecções virais. Não vai ser surpresa se amanhã um de nós três acordarmos espirrando, tossindo, uma febrícula em algum desses dias. E aí eu te pergunto, no meio dessa bagunça toda, quem deve ir ao hospital? Quem precisa ir ao pronto de socorro? Qual o sinal de alerta, visto que agora eu estou entrando numa seara de outras infecções virais também? Nesse momento, a linha geral de pensamento é: se você puder não ir ao hospital, não vá. E aí a gente precisa definir o que é poder não ir ao hospital. Existem vários motivos para você ter que ir ao hospital, e a gente podia ficar horas falando sobre isso. Mas quando a gente fala especificamente de doenças respiratórias, preocupa coisas principais aqui: falta de ar, dificuldade para respirar, seja lá por qual motivo, ou seja, sentindo que está obstruído, sentindo que está com chiado no peito, né? Qualquer barulho, dificuldade para respirar, uma frequência respiratória alta, ou seja, acima de 24, uma frequência respiratória acima de 20 a 24, a gente já começa a se preocupar porque a pessoa está precisando respirar com muita frequência para conseguir ficar confortável. Alterações de consciência, ou seja, a pessoa começa a ficar sonolenta, ou está ficando confusa. Alterações como essas fazem com que, ou a febre persistente, né? Uma febre que dura mais de 3 dias e que está sempre alta. Então, um quadro clínico como esse não tem como ficar sem assistência médica. Mas a gente está entrando numa fase em que a medicina vai se reinventar. O que a gente vai precisar desenvolver melhor é uma questão de telemedicina, da gente fazer os atendimentos remotos. E isso precisa cada vez mais ser combinado com o atendimento presente. A gente consegue resolver muitos desses casos que você está citando justamente se a gente tiver boas ferramentas para avaliar os pacientes à distância. Então, só precisaria ir para o hospital quem
apesar de todas essas ferramentas, a gente precisar ver pessoalmente por causa de sinais graves como esse. E uma coisa que estão perguntando, que eu acho que vale muito a pena, muito bem lembrado aqui na live, é em relação ao sintoma de perda de olfato. Isso tem sido relatado em vários países e as duas coisas que parecem muito características, tá? Uma clínica e uma radiológica. É o padrão, primeiro, de perda de olfato ou diminuição da capacidade da capacidade olfatória e perda também gustativa. Isso é um sinal forte, junto com os sinais respiratórios, de um quadro causado por esse coronavírus. Mas não é um motivo de alarde. Isso melhora, é só uma inflamação do nervo, que deve ser temporária, e depois a pessoa vai recuperar. Não é motivo, por ter esse sintoma, ir a uma emergência. E o outro é a tomografia de tórax. A gente tem visto que o padrão de infiltração que o coronavírus causa é muito peculiar. Saiu um estudo recente comparando o PCR com tomo, mostrando que a tomo é um excelente método, tomo de tórax é um excelente método diagnóstico. Ou seja, isso é uma das informações, voltando ao que o Bruno tinha perguntado, que a gente teve o privilégio de aprender com os nossos colegas europeus, porque eles viram, e chineses, né? Esse paper é chinês, na verdade. Então, os chineses e os europeus viram centenas de casos e já tem esse dado publicado para a gente. Então, não tem por que a gente não privilegiar e priorizar nos pacientes com suspeita de coronavírus, ou seja, quando chegar com essa síndrome gripal, isso mudou um pouco o nosso diagnóstico. Agora a gente vai ter que fazer tomo de tórax e agilizar isso, porque isso vai nos ajudar nessa diferenciação clínica. Fábio, a gente está caminhando para o final, como o Elgi falou, a gente vai ter outras oportunidades futuramente, obviamente. E tem uma pergunta, nós temos um amigo próximo que trabalha conosco, ele é jornalista e é educador físico, orienta um grupo grande de atletas, ele por si só é um grande atleta, é o André Savazone, lá de Jundiaí. E tem uma pergunta do André, Fábio, que eu achei muito pertinente ele colocar, que eu acho que está vendo uma diferença aqui no Brasil para o resto do mundo. Como que a gente deve equalizar a nossa saúde mental, espiritual, a nossa parte física? Estou dizendo porque você é atleta também. Como que a gente pode equalizar isso no dia a dia hoje para nós nos protegermos, não expormos outras pessoas e a gente tentar manter um nível de saúde, a gente tentar manter a nossa parte física em dia? O que se sugere? O que você passa de receita para a gente, para quem está em casa ouvindo? Porque, a princípio, me parece que a orientação... Então, Bruno, isso tem até... Por favor. Desculpa, cortou. A orientação no Brasil tem sido de? Eventualmente, da gente não sair, por exemplo, você não pode sair correr sozinho, você não pode manter a tua atividade desde que você esteja isolado, mesmo assim, tá, a orientação parece ter sido ao contrário. O que você acha, ou como você tem pensado que isso podia ser organizado? Para, nesse momento, a gente tentar se manter ainda algum nível de atividade, porque isso, obviamente, que ajuda para a cabeça, para a nossa saúde. Exato. Não, Bruno, isso é tão importante que mesmo os países que colocaram medidas intensas de distanciamento social, de isolamento social, consideraram um motivo justo para sair de casa fazer atividade física breve. Poder sair para fazer uma corrida uma vez ao dia por 30 minutos, né? Então, existem papers, inclusive, mostrando o impacto na saúde mental desse distanciamento social, desse isolamento que a gente está sendo forçado a fazer. Então, isso não pode ser subestimado. Isso é extremamente importante. E a saúde física está diretamente ligada à saúde mental. Então, a sugestão, eu posso te falar o que eu estou fazendo, por exemplo. Eu já fazia isso anteriormente, agora é exclusivamente. Eu faço personal por WhatsApp, por videochamada. E a minha personal também está fazendo isso com meu pai e com a minha mãe. E assim, é algo que realmente faz muita diferença. A gente consegue fazer com muito pouco, com praticamente elásticos e o peso do próprio corpo. Você não precisa de muito para fazer um treino razoável, você consegue se exercitar dentro de casa por 30 minutos a 1 hora. E, eventualmente, você precisa sair pela sua própria saúde mental e você tem o direito de sair para fazer um pouco de atividade física no exterior. Então, quer dizer, em áreas externas. Então, é só evitar a proximidade
e o contato com outras pessoas, mas isso é fundamental. Mais uma coisa que está relacionada a isso que você perguntou, Bruno. A questão da saúde mental acaba levando também, e eu vi aqui uma pergunta falando, por exemplo, a um aperto muito forte no peito, né? Uma sensação de falta de ar. A ansiedade e quadros depressivos que podem ser desencadeados por todo esse processo também são muito relevantes. Então as pessoas precisam ter um atendimento adequado e, mais uma vez, a gente começa a costurar tudo que a gente vem conversando. Olha como a telemedicina é importante aí. Como a gente está fazendo aqui, vendo um ao outro, conversando, ouvindo o tom de voz, tendo alguém ao seu lado que pudesse me ajudar a te avaliar. Com essas ferramentas, a gente consegue diferenciar bem se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, se a pessoa tem um quadro que realmente é suspeito de um quadro infeccioso, porque não é incomum que isso comece a acontecer. E aí, assim, definir quem realmente precisa ir para o hospital, porque senão a gente começa a ter pessoas com crise de ansiedade por causa da quarentena, indo ao hospital, e lá elas pegam coronavírus. Elogio aqui a você, obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Só para a gente finalizar, e acho que nós, como promotores de saúde, como lutamos pela vida, prioridade sempre a saúde em detrimento da economia. Por mais que doa no bolso de todos nós, você continua recomendando, como um virologista, um infectologista, alguém preocupado com saúde pública, o isolamento social a despeito de todos esses questionamentos comerciais nesse momento, né, Fábio? Sim, Elcio, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Tanto eu, quanto você, quanto o Bruno, quanto a maioria das pessoas que estão nos assistindo, fazemos parte de uma classe muito privilegiada no nosso país. Distanciamento e isolamento social na Itália é diferente de distanciamento e isolamento social no Brasil. Boa parte da nossa população sequer tem recursos para conseguir se manter sem o trabalho informal que a maioria deles faz, alimentado, ou os próprios filhos com comida. Então a gente não pode deixar de levar isso em consideração, porque a saúde é importante, mas o aporte e o suporte financeiro que precisa, nesse caso, ser capitaneado pelo governo federal para que as pessoas mais vulneráveis, e é uma população considerável do nosso país, consiga suportar com o mínimo de dignidade esse distanciamento social que a gente está propondo, é fundamental. E isso tem sido negligenciado. O Ministério da Saúde tem trabalhado tecnicamente muito bem. Eu acho que poucas pessoas teriam uma opinião diferente da minha em relação ao ministro e à atuação do Ministério. Então, tecnicamente, na parte de saúde, isso está sendo muito bem gerenciado, mas isso sozinho não resolve o problema. Se a gente tiver as pessoas passando fome daqui a uma semana, porque a gente está pedindo distanciamento social por 3 semanas para conseguir entender como é que vai ser o comportamento da epidemia no Brasil, e elas precisarem de medidas extremas para se alimentar e alimentar os seus filhos, porque elas não têm mais o comércio informal funcionando, porque está todo mundo em casa, não adianta a gente cuidar só da saúde. Então, tudo é muito complexo e relativo. A gente tem que conseguir juntar essas coisas, fazer esse raciocínio e pensar que a gente tem que juntar saúde, economia e política. Espetacular, Fábio. Queria te agradecer. Deixa aqui meu muito obrigado. Esperando para tomar um café, um vinho aqui em Curitiba. Vai ser um prazer te receber. Assim que isso se normalizar, a gente se reencontra. Bom, então eu queria agradecer o pessoal que está em casa, agradecer o Elcio pela disposição, pelo horário de estar aqui com a gente, e um agradecimento muitíssimo especial a você. Você sabe da admiração por você, o carinho por você e pela família toda. Obrigado pelo tempo de você estar aqui. Eu acho que não existe pessoa melhor hoje para estar aqui com a gente conversando disso. Eu também, meu amigo. Vamos juntos nessa até tudo se normalizar. Tchau, tchau.